muito boa tarde. Começa agora mais um Brasil das Gerais. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Tourette? Ela envolve movimentos repetitivos, incontroláveis ou tiques nervosos e pode comprometer a vida social de quem vive com essa condição. Vamos falar sobre isso? O BG já está no ar. Tiques descontrolados, xingamentos de pessoas desconhecidas e até o disparo de palavrões no meio da rua. Estes são alguns sintomas que podem acometer pessoas portadoras da síndrome de Tourette. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a condição acomete cerca de 1% da população mundial e pode ter um impacto social devastador sobre a vida dos pacientes. A síndrome não tem cura, mas pode ser tratada. Para saber mais sobre o diagnóstico, seus sintomas e tratamentos possíveis, convidamos a doutora Joyce Carvalho Martins, que é neurologista infantil e pediatra, a Larissa Miranda, que é psicóloga e diretora da ASTOC, a Associação para Pessoas com Transtorno Compulsivo Obsessivo e Síndrome de Tourette. A ASTOC surgiu em 96 com mães que tinham filhos com TOC e síndrome de Tourette. E como a doutora Joyce deve saber, é muito carente de informação. O Brasil é extremamente carente de informação e de profissionais de saúde que conheçam a síndrome de Tourette. Então, o que a gente percebeu é que essas famílias geralmente acometem crianças e essas famílias, elas ficavam um pouco apavoradas quando elas descobriam e era muito difícil diagnosticar, ainda é difícil. Então, assim, aí as mães decidiram criar essa associação para acolher esses familiares, para dar uma orientação, uma assistência e grupos de apoio para os familiares de pessoas com Tourette e para as pessoas com Tourette. Então, assim, a gente surgiu para disseminar informação, para explicar para toda uma população o que vem a ser. A gente promove palestras. Na semana passada, a gente trouxe um psicólogo americano, o Dr. Douglas Woods, que ele deu um treinamento para as nossas psicólogas de como tratar a síndrome de Tourette. E o que a gente até percebe, eu não sei se a doutora Joyce vê, é que também existe uma carência de profissionais da área da saúde, tanto psiquiatras como psicólogos, que queiram entender melhor e tratar. Então, assim, para a gente encontrar profissionais da saúde que conheçam a síndrome de Tourette também ainda é difícil. São poucos os especialistas que conhecem. Então, assim, a ASTOC vem para difundir um pouco essa informação, o que é, e para treinar até psicólogos, supervisionar para tratar a síndrome de Tourette. Vamos conhecer então a nossa primeira história de hoje. O influenciador digital Bruno Espadafora conta agora como ele convive com a síndrome de Tourette. Olha só. Fui diagnosticado aos 12 anos com a síndrome e desde então acabei tendo grandes dificuldades na escola por conta do bullying, preconceito. Eu, com 12 anos, ainda era uma criança, então era muito difícil de eu conseguir me expressar para as pessoas que eu tinha. As crianças da escola ainda não tinham maturidade suficiente para entender o que era a síndrome, então foi bem complicada essa fase. Muitas vezes na escola também professores acabavam tirando sarro por conta da síndrome, por conta dos remédios que eu tomava também, acabava dormindo na sala de aula. Então foi assim, bem difícil essa fase da escola. Os medicamentos muitas vezes não faziam efeito por conta do meu organismo ser refratário a medicamentos. Então foram anos assim, bem difíceis mesmo. Aos 17 anos tive um pico muito grande, onde tive uma depressão durante 7 anos, uma depressão muito forte, onde cheguei no fundo do poço. Graças a Deus eu tive uma família que me ajudou muito, então graças a eles eu também hoje estou aqui muito bem. A mensagem que eu deixo aqui para vocês é de um jovem de 27 anos, contador de histórias e apaixonado pela vida, contando que sempre tem um dia após o outro e se você não deu certo hoje, erga a cabeça que amanhã vai dar certo. E também, pessoal,
acompanham aqui no canal Meu Mundo com Tourette, vou estar trazendo sempre novidades para vocês. Fiquem ligados e um grande beijo a todos vocês. Uma ótima semana. É isso aí, Bruno. Obrigada pela participação com a gente aqui no BG. Que bom ouvir a sua história. Larissa, como o Bruno trouxe para a gente, a questão emocional caminha junto com a síndrome de Tourette, né? Deve ser muito difícil para essas crianças e adolescentes passarem por todo esse processo na fase de escola, na fase de universidade, em que tem tanto bullying, né? Daí a importância desse acolhimento que vocês fazem. Sim, Patrícia, para os pais também, para as crianças, para os pais também é muito difícil, porque sofre bullying na escola, as pessoas não conhecem. Aliás, no site da STOC, a gente tem na parte de Tourette o guia para o professor, que assim ajuda muito ao professor como ele deve conduzir a criança com Tourette. Os pais também sofrem muito, tem um estigma muito grande, o maior medo é que a pessoa fale palavras involuntariamente. Então, assim, é muito difícil, mas tem tratamento psicológico, tem tratamento medicamentoso. O Bruno, a gente acaba formando uma família, eu conheço o Bruno lá da STOC, a gente fica todo mundo amigo e o Bruno hoje ele está infinitamente melhor do que quando eu o conheci. Nós temos também um psicólogo lá na STOC que tem Tourette e assim, hoje ele leva uma vida praticamente normal. A gente sabe que em 30% dos casos, na fase adulta, a Tourette ela pode desaparecer. Existe os medicamentos que podem conter os tics. Hoje existe a terapia comportamental. A gente trouxe o Dr. Woods, que treinou a gente com CBIT, que é uma terapia intensiva em cima dos tics. As pesquisas mostram que tem remissão nos tics, que eles aprendem a conviver bem com os tics e que dá para levar uma vida boa. E em casos extremos, a gente tem até a cirurgia da síndrome de Tourette. Eu deixo você com um trecho de um show em que o cantor Lewis Capaldi tem uma crise da síndrome de Tourette durante a apresentação, mas ele tira de letra. Voltamos já já. All the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled her up. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled her up. Are you planning to get your master's? Yes, sir. As soon as I can. Well, we don't require it for entry level. But if you're serious I'm very serious. I want to make teaching my life. Noises because I have Tourette syndrome. I'd like to tell you about it. It's a brain thing that causes me to make these strange noises. They're like sneezes. I know you think you're the class clown, but I've had it with you. You want to teach here, you're going to have to refrain from making these noises in class. Jump! Weirdo! You must be Brad. It's okay to be yourself. It's okay to color outside the lines, if that's who you are. Obrigada também a você de casa pela companhia de sempre. Um grande beijo, se ame, se cuide e até amanhã. Tchau.